Irmãos que nos visitam, que Deus abençoe. Amém, queridos? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 apenas. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olhe para quem está ao teu lado, diga assim para o seu irmão: você tem Espírito? Quantos tem? Quantos tem alma aqui? Se não tiver, nós vamos expulsar agora, amém? Quantos tem alma, Espírito e corpo físico? Diga assim para o irmão: nós somos um ser tricotômico, corpo, alma, Espírito. Diga glória, amém? Mas diga para o teu irmão: Deus é Espírito. Claramente, quando Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, 17, ele diz claramente: se ajuntar com o Senhor em um mesmo Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, temos um encontro real com a pessoa de Jesus de Nazaré, passa a habitar dentro de nós o Espírito com letra maiúscula, diga E maiúsculo, Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro do Espírito do Rogério, E minúsculo, diga o meu Espírito. Fala para o irmão assim: o teu Espírito. Diga o meu Espírito. Como é que é o seu nome? Fala o nome aí de cada um. O meu Espírito, amém? E minúsculo, diga glória. A Bíblia nos fala que quando passamos a conhecer a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso espírito. E a Bíblia fala que este Espírito Santo habitando em nosso espírito, nós transformamos em um espírito, diga um só. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, 16, nós temos a mente de Cristo, porque nós mal pensamos, mal imaginamos alguma coisa, já é o Senhor nos revelando, diga glória. A Bíblia nos revela de se ajuntar com o Senhor. Eu perguntei: como, Senhor, ajuntar contigo? Como está em um mesmo Espírito, o E maiúsculo, E minúsculo, e ser um mesmo Espírito com o Senhor? Só tem uma maneira de nós sermos um Espírito com o Senhor: andar em Espírito. Diga para quem está ao teu lado: andar em Espírito. Porque a Bíblia nos revela que Deus, quando criou o homem, Ele fez o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando o Senhor fala a nossa imagem, a nossa semelhança, eu falei: Senhor, mas não era só tu que estava falando? Ele falou assim: eu, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós. Diga para o irmão ao lado, o plural, nós. O Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo criou a imagem, o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, para que o homem andasse segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas pela rebeldia de Adão e Eva, o homem perdeu a amizade completa com Deus. Diga aleluia. Se passaram vários homens na história, e o diabo apontava o dedo para eles, eles falavam assim: eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, eu sou profeta, eu sou rei, sacerdote, mas não sou o Messias. A Bíblia fala de Gênesis capítulo 1 em diante, você observa que Satanás sempre procurando achar quem era o Messias, porque o Messias chegaria. E quando chega em Mateus capítulo 4 em diante, Jesus de Nazaré, capítulo 1 em diante, Jesus de Nazaré nasce, cresce, e agora Satanás agora está vendo Jesus no deserto e lança uma palavra: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, se atire do alto a baixo. Se tu és o Filho de Deus, se curve para nós. E Jesus disse: está escrito. Aí está o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aí Satanás agora começa uma perseguição, sabendo quem realmente é Jesus de Nazaré. Diga o Senhor, as palmas para Ele. Diga o único Senhor. Quando nós convertemos, aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar e faz um mesmo Espírito comigo.
Porque agora nós temos o Espírito Santo, temos vontade de conhecer as coisas de Deus, temos o desejo de buscar a Deus. As práticas do mundo não são as nossas práticas mais. Nós vivemos no mundo, santificamos no mundo, mas não podemos adorar o mundo. Diga glória. Fala para o irmão, você pode andar no mundo, mas não amar o mundo. Jesus disse que quem ama o mundo não pode estar com ele. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Me ajudem. No versículo 15. Não ameis o mundo. Não ameis o sistema que aí está. Nem o que no mundo há, nem o que no sistema existe. Se alguém ama o sistema do mundo, o sistema que aí fora está, o amor do Pai não pode estar nele. Preste atenção numa coisa, a Bíblia nos fala que não podemos amar o sistema do mundo, podemos viver no mundo, nós estamos aqui por uma passagem no mundo, mas não devemos idolatrar o mundo, não devemos idolatrar as pessoas, mas somente a Deus, porque Ele faz um só Espírito comigo. Diga para o irmão assim, Ele faz um só Espírito com você. A Bíblia revela, voltando para o texto, os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo, só tem uma maneira de se ajuntar com o Senhor, de conhecê-lo como pessoa, não religião, não ministérios, eu estou falando a sua pessoa. Repete, irmão, só tem uma maneira de começarmos a orar a Ele. Sem a oração, nós não conseguimos conhecer a pessoa de Jesus. A oração tem que ser uma prática diária. É difícil às vezes de nós orarmos, às vezes estamos em tribulação, às vezes temos problemas para resolver no sistema do mundo, às vezes tantas coisas que nos sobrecarregam, o ministério sobrecarrega às vezes, e tem muitas coisas que nos oprimem, mas quando nós começamos a orar, podemos entrar na dimensão do que Deus tem para a nossa vida. Diga glória a Deus. Diga, é impossível se ajuntar ao Senhor sem o conhecê-lo como pessoa. Os apóstolos da época davam testemunho de Jesus porque conheciam Jesus, mas não conheciam Jesus apenas o Senhor que curava, que libertava, mas como pessoa. E através do Espírito Santo, quando Jesus se ascende aos céus, que desce o Espírito Santo no cenáculo, sobre os 120 aproximadamente estavam dentro do cenáculo, eles foram cheios do Espírito. E quando ficaram cheios do Espírito, começaram a fazer a obra de Deus com perfeição. Diga, irmão, assim, um mesmo Espírito. Nós não podemos ter a religião, porque em latim é ligare, ir a Deus. Foi impossível nós irmos a Deus, foi Deus que se manifestou a nós, através da pessoa de Jesus de Nazaré. Diga, meu irmão, assim, através de Jesus nos chegamos a Deus. Era impossível o homem ir a Deus se não for por Jesus. Ele é o único mediador entre eu e Deus, Jesus Cristo o Nazareno. Diga glória. Bata as palmas para ele, diga glória. Mas o que se ajunta com o Senhor com letra maiúscula é o mesmo Espírito. Abra comigo 1 Coríntios 7,35. A primeira coisa que eu aprendo é que sem oração não tem como ajuntar com o Senhor. Aleluia. Quantos casais ficam juntos porque um dia conversaram, sim ou não? Ou ficaram os dois mudos? Tiveram diálogo, sim ou não? Se deram bem na conversa, sim ou não? Porque se não tivesse, estavam separados. Então, para se ajuntar com o Senhor, tem que ter diálogo com Ele. Diga, oração tem que ser diária. Quantos escovam dente todos os dias aqui? Vamos ver quem não escova agora. Quantos escovam dente todos os dias? Diga para você criou um hábito, é ou não? É um hábito de escovar o dente todo dia? É um hábito, sim ou não?
Já é automático, você acorda, já pega a escova, está errado. Só depois de tomar o café que tem que escovar o dente. Ensinei vocês agora, ó. Aleluia. Escovar os dentes se criou um hábito. Diga, um hábito. A oração tem que ser um hábito de falar com Deus. Diariamente. Diariamente, todos os dias, falar com Deus traz uma comunhão de você falar assim, é o mesmo Espírito comigo. E aí você mal pensa numa coisa, já é a revelação de Deus passando, porque a Bíblia fala, 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo, diga glória. Então a comunhão diária com o Espírito Santo traz para nós comunhão perfeita através da oração. Diga, o diabo odeia quem ora. Aí atrás ninguém falou nada. Diga assim, o diabo odeia quem ora. Amém? A Bíblia fala, quem ora em línguas, ora bem. É outra coisa que eu não quero entrar agora, mas a oração em línguas, ora bem. Ora melhor do que falar com o Senhor, porque o diabo ouve o que você fala, aleluia, mas quando você ora em línguas, o diabo não compreende. A oração em línguas, falando com Deus em línguas, em mistério, te enche do poder da glória de Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia fala, 1 Coríntios 7,35, e digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é digno, para o que é decente e conveniente, mas o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, para se unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Diga para o irmão assim, a oração, existem duas orações. Diga, a primeira, eu e você juntos. Fala para o irmãozinho assim, em conjunto. Uma oração juntamente com a igreja tem poder. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava preso, em cadeias. Aleluia. A Bíblia fala que havia um grupo intercessor de oração. E quando eles começaram a orar, Senhor liberta Pedro, Senhor abençoa a vida de Pedro, a Bíblia fala que Pedro dentro da cadeia viu as celas começaram a abrir, Black. E Pedro começou a passar, Black. E começou a passar, e achou que aquilo era uma visão, mas não era uma visão, era as portas das prisões caindo pela oração da igreja. A igreja que ora juntos no mesmo espírito, Satanás odeia, porque liberta as pessoas da prisão. Diga glória, dê as palmas ao Senhor. Fala, meu irmão, oração em conjunto tem poder. Diga, a oração sozinha tem poder. Sacode, irmãos, e fala assim, você orar sozinho também tem poder. Exemplo, Jacó no vale de Jaboque. Ele orou sozinho a noite inteira. Falei, irmão, acorda, irmão, tem que orar. Hein? Ai, pastor, eu trabalho amanhã, eu sei da dificuldade, eu também tenho obrigações. Mas Jacó teve a coragem de orar a noite toda. Jesus orou a noite toda, antes de ir para o Calvário. E quando Jacó ora a noite toda, ele tem um encontro no outro dia com seu irmão Jacó e Esaú. E Esaú vinha para matar Jacó. Mas a oração a noite toda de Jacó moveu o coração de Deus, aleluia. E o coração de Deus transformou o coração de Esaú. E quando olharam um para o outro, começaram a chorar e abraçaram um ao outro, fizeram amizade, em lugar de matar um ao outro, fizeram amizade, porque a oração de Jacó salvou ele e toda a sua família e geração. As palmas para o Senhor. Oração tem poder. Diga, a oração sozinho, em conjunto, tem poder. Diga, irmão, se o diabo odeia quem ora,
Quem ora, prospera. Quem ora, prospera. Deus dá visão das coisas. Quem ora é abençoado. Quem ora se fortalece. A oração é difícil. Nunca disse a vocês que a oração era fácil. Para entrar em oração, começa na carne, tem que terminar no espírito, e é difícil, diga, muito difícil. Diga, a oração em conjunto e sozinho faz com que nós ganhamos batalhas. E faz com que nós nos ajuntemos com o Senhor em um mesmo espírito. Diga glória a Deus. Aleluia. As palmas para o Senhor. Segundo ponto. Eu falei oração, sim ou não? Repete assim: a palavra de Deus diária. A palavra de Deus, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, é Jesus entrando em você. Davi disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Diga para o irmão assim: a palavra é Jesus. Quando você lê a palavra, você fala Jesus. Quando você lê a palavra, você está dizendo: Jesus está aqui. A palavra é Jesus de Nazaré. Quando eu começo a ler a Bíblia, as minhas mãos pegam fogo. Por quê? Porque Jesus é poderoso como fogo. Aleluia. Ele é poderoso, queima. Quando a palavra do Senhor queima nos corações. A palavra de Deus queima os corações. A palavra de Deus que mantém eu e vocês ainda em pé. Estou falando ainda porque muitos param de ler a Bíblia, aí caem. É a palavra de Deus que nos mantém santos. Sacode a mãozinha e fala: santificado no Senhor. É a palavra que purifica. É a palavra que santifica. A palavra de Deus faz Jesus está em mim e eu nele, um mesmo Espírito. É a palavra que nos faz ser um mesmo Espírito no Senhor. A oração também. Sacode a mãozinha e fala: o jejum. Sacode o irmãozinho e fala assim: quanto tempo você não jejua, irmão? Quantos meses você não paga o preço do jejum? Todos os homens da Bíblia Sagrada, todos os homens da Bíblia Sagrada que jejuaram, venceram batalhas. Nós não podemos idolatrar o jejum, porque não é ele que faz, Jesus que faz. Mas o homem, quando jejua, ele queima a sua carne e o espírito cresce. Aflora o poder do espírito. Você vai comer alguma coisa: estou em jejum, não posso. Você fala para a carne: carne, você não está acima de mim. Você diz: carne, você não tem poder sobre mim agora. Quem está sobre mim agora é o Espírito está no comando da casa. E quando o Espírito está no comando da casa, as coisas do Espírito florescem para você. Você começa a ter percepção do Espírito, das coisas santas de Deus. Você começa a ter a percepção em revelações, visões. Vê rato passando daqui ou acolá, expulsa. Você vê palhaço voando no ar, você expulsa ele. Você começa a ter uma visão completa do reino de Deus pelo jejum. Fala para o irmão assim: jejum significa queimar a carne para Deus. Quantos casais estão aqui? Quando está em jejum não pode ter sexo. O projeto é santificação da carne. É difícil, hein? Por isso que não pode ficar muito tempo apartado, para que não dê ocasião à carne, para os casais casados. Por isso que o jejum, ele queima a natureza pecaminosa da carne. Quem está pagando o preço de jejum, ele tem que queimar a sua carne, esmurrar a sua carne e socar a sua carne. Diga glória. Aí o espírito floresce. Aí você começa a perceber as coisas espirituais, ficam mais leves, você acorda mais leve, a cabeça mais leve, você pensa mais nas coisas puras e santas do Senhor. Aí se torna um mesmo espírito com o Senhor.
a santificação. Diga glória a Deus. Eu falei o quê? Oração, leitura, a palavra, jejum, e agora, o principal, obediência a Deus. Se você não for obediente, irmão, Deus não vai te abençoar. A submissão a Deus traz vitórias. Olha quantas coisas minhas eu queria fazer, o Senhor falou, não. O Espírito Santo fala claramente, não. Um dia eu vou ensinar sobre isso, que o Senhor fala com a gente, sim. Diga glória. Ainda não falou com você, que está precisando pagar mais um preço, mas o Senhor fala com a gente, claramente o Senhor fala. O Espírito Santo, como falava com os profetas do passado, o Espírito do Senhor fala comigo e com você hoje, claramente. Ou usa alguém, ou fala no coração da gente, ou traz percepções em sonhos e visões, mas Ele fala com a gente, diga glória. Mas diga para mim, o que é que está te perturbando? O que está atrapalhando você com Deus? 1 Coríntios 7,35, ele está falando assim, eu não falo isso para proveito vosso, nem para enlaçar vocês, mas que é decente e conveniente, para vocês unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Aleluia. Deixa eu te falar, qual que é a maior miséria na vida cristã hoje? Eu posso falar o que está roubando você e eu também da bênção de Deus? Posso falar? Posso? A internet. Irmãos, eu lembro a época que não tinha internet, eu orava mais do que hoje. Você está orando, o irmão fala, pastor, atende aí. E manda uma mensagem, pastor, urgente. Aí você olha lá, urgente. Eu tenho que parar de orar para atender. Aí você quer, irmão? Ô pastor, é que eu não posso ir no culto hoje. Está desganando o sujeito, tá? A internet tem roubado a comunhão na vida das pessoas, todas aqui. Até a minha. E tem uma coisa, se você é pastor, não responde um membro da igreja, ele faz acepção de pessoa, está vendo? Só fala com quem ele quer. Se você não responde, você é grosseiro. Agora, quando eu vou para o monte, eu deixo dentro do carro e vou orar no monte e deixo o celular. Aí depois de 2 horas, 1 hora, tá bom, beleza, estava orando. Mas quando está em casa não tem jeito. É difícil. Tem roubado a comunhão dos crentes na igreja. Eu vou dar só um exemplo, o que é a internet, o que está levando as pessoas a se dar mal. O caso do exemplo da capivarinha Filó. O que aquele cara tinha que ter postado aquele negócio, irmão? Para quê? O cara apaixonado com a Filó com ele, igual minhas cachorrinhas comigo, diga glória. O cara tem que mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Eu sei que não é culpa dele, que ele fez na inocência, como eu também faço, mostro minhas cachorrinhas de vez em quando. Mas gera, sabe o que, irmão? Inveja. Ciúme daquilo que o camarada faz pela capivara dele, que o Ibama não faz, viu? E ele faz pelo bichinho dele, quase perdeu a capivara. Se não fosse o Ministério Público lá de Manaus, tinha perdido a capivara. Se não fosse os juízes lá liberado, tinha perdido a capivara para o Ibama, e pago 17 mil de multa. Sabe por quê, irmão? Porque está mostrando a sua vida particular para os outros. Sacode, irmãozinho, comprou o carro zero, irmão, fica só para você o carro, é você o carro, diga aleluia. Não tem que mostrar para ninguém que Deus está te exaltando. As palmas para o Senhor. Deus está me honrando aqui, eu vou falar para quê? Por que eu tenho que falar? Por que tem que botar o sapato novo que eu comprei e mostrar na internet? Para quê? Até a comida você posta, para quê? Isso é obra da carne, não é do Espírito. Tem gente que está passando fome e você colocando um prato riquíssimo na mesa e mostrando para todo mundo, é o prato que eu como. O outro não pode nem comer. Isso está errado. Obra da carne. Nós não temos que mostrar nada a ninguém do que Deus faz com a gente, como Ele faz, do jeito que Ele quer, e ponto final. As palmas para Ele. A inveja atrapalha, hein?
A internet tem sido a distração para os crentes nos dias de hoje. Era como a televisão e novela anos atrás. Acabou a novela hoje. Hoje tem novela na internet. O cara está até na igreja, olha se eu pego na hora, e vendo internet na novela na igreja. Conversei com um cabra um tempo atrás, cabra disse que é cabra macho. Eu adoro novela. Falei, toma vergonha, rapaz. Nós temos que adorar a Bíblia. Crente falar isso comigo, eu adoro novela, pastor, eu tenho um defeito, eu adoro novela. Você tem que adorar Jesus de Nazaré, porque novela dá um nó na vela. Palmas para o Senhor. Sem distração alguma. Se queremos produzir frutos e ser ungidos como Pedro, Paulo na época, temos que afastar daquilo que nos atrapalha. Porque a santificação no Senhor, no mesmo espírito que Ele, você tem o que Moisés tinha: paz. Moisés 40 dias e 40 noites não viu televisão, não viu novela, não viu internet, só ele e o Senhor. Quando Moisés descia do monte, a sua face resplandecia da glória de Deus. Moisés descia com a paz que o mundo não pode dar. Moisés descia com uma unção tremenda sobre a sua face, que as pessoas, quando olhavam para ele teve que usar o véu para as pessoas conversarem com ele. Por quê? Porque ele ficou parecido com o Senhor de tanto o buscar. Você percebe uma coisa, que o casal, quando convive com o outro, igual a Soninha e o seu Zé, tem mais de 40 anos, né? 50 para lá deve ter, não sei quantos mais. Um fica parecido com o outro, sim ou não? Quantos casais estão aqui que isso é verdade? Quanto mais tempo você passa com o seu cônjuge, mais você se parece com ele. O olhar dele já fala tudo, ó. Uma piscada dela, você já sabe que é problema amanhã. Sim ou não? Assim nós com o Senhor, o mesmo Espírito. O que o Senhor mal fala, você já percebe. Uma decisão que tem que tomar aqui, em segundos ele fala e eu tomo e dá certo. Por quê? A comunhão com Ele, sem distração. Diga, não podemos negligenciar estas 4 coisas: oração, leitura da palavra, jejum e obediência a Deus. As palmas para o Senhor. Para vos unirdes ao Senhor, com letra maiúscula, aqui é Deus, sem distração alguma. Tem um certo líder dos Estados Unidos da América, um homem que eu considero de Deus. É um homem que, não vou falar espelhar, porque eu estou idolatrando, mas um homem que eu olho para ele e falo, eu quero ter o que ele tem. Quando ele vai fazer a campanha de cruzada dele, ele fica sem ver a mulher e os filhos. Escute bem isso, irmão. Ele sai para a campanha na quarta-feira, vai para o hotel na quinta-feira à noite, sexta de manhã, sexta à noite, sábado e domingo. Ele não comunica com a família. No quarto de hotel, em oração. Para entrar para a plataforma. E quando ele sobe na plataforma, a atmosfera de todo lugar que ele vai muda. É o chamado dele, é a vocação dele, mas também é a nossa. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Você acha que isso era em vão? Tinha um preço a pagar. Esses homens eram fiéis a Deus, irmãos. Não era crente meia tigela, eram crentes de verdade, santificavam de verdade, oravam de verdade, eram sinceros, eram honestos, obedientes a Deus, e a unção transbordava deles para as pessoas. É o preço a pagar, que você tem que pagar pela sua família, que eu tenho que pagar pela minha família. Temos que buscar interceder por eles, para que Deus faça e realize a obra que Ele tem que fazer na vida de vocês também. As palmas para o Senhor, vamos orar.